Ideias são o que para você? Perda de tempo ou oportunidade de crescimento? Sem dúvida, ideias são oportunidade de crescimento. E eu gostaria de dividir uma coisa com vocês. Quando você sentar numa mesa para conversar com pessoas, você vai encontrar 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de assuntos. Gente falando de gente falando de coisa e gente falando de ideia. Procure sentar na mesa onde as pessoas discutem ideias. Não apenas discutem a vida do outro, né? Gente falando de gente, fofoca, isso não leva a nada. Falando de coisas, meu carro, minha moto, meu isso, meu aquilo, é pobre. Não quer dizer que o tempo todo você tem que ser um intelectual, não é isso. Mas se a tua vida inteira você está em locais em que as pessoas falam de pessoas, meu querido, vai ser difícil você progredir. Falar de coisas, dependendo das coisas, até é suportável, dependendo do que você está falando, né? Agora, numa mesa em que as pessoas trocam ideias, você pode enriquecer num jantar o que você não enriqueceu num ano inteiro. Tá? Então, ideias nunca são perda de tempo. No mínimo, elas te provocam, elas te incomodam. Você não gosta da ideia da pessoa, mas ela é uma oportunidade de crescimento, de ver uma coisa que você não tinha visto ou por um ângulo que você não tinha analisado. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Mais uma vez, essa frase é insistentemente, se procurar aí no Google, atribuída ao Einstein. Mas não se sabe se foi o Einstein o primeiro a falar, o Oliver Holmes ou Ralph Emerson. Tá? Na realidade, às vezes, a ideia é uma e ela vai sendo parafraseada de alguma forma por outras pessoas e alguém atribui a melhor frase, a mais encantadora, a mais simples, a mais didática para uma das pessoas. Então, não sei quem falou isso, mas isso é a base do que eu vou te apresentar daqui a pouco. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Eu duvido, depois que eu apresentar uma ideia para vocês no final dessa live, se você vai pensar do jeito que você pensava antes de ter entrado nessa live. Ok? Enfim, bons mentores ajudam a gente. Aqui eu tenho uma frase para dizer para vocês que essa, para mim, é maravilhosa. Seja generoso ao ensinar e humilde ao aprender. Se tiver uma caneta e um papel aí, anota essa frase. Essa frase tem densidade. Sempre que você for ensinar alguma coisa para alguém, ou seja, transmitir, no sentido da Cora Coralina, feliz aquele que transmite o que sabe, aprende o que ensina, seja generoso, não guarde nada para você. Não faça isso. Você vai aprender muito mais. E por isso que você falou, ou as pessoas falam, gosto mais de aprender do que ensinar. Então eu vou te dizer a seguinte coisa, tem uma pirâmide chamada pirâmide de Glasser, que fala que quando você é passivo, está aprendendo alguma coisa, você guarda depois de 2 semanas, 20, 30, 40, no máximo 50%. Mas quando você participa do processo, você é ativa, que a gente tem metodologias ativas, a Jéssica está aí assistindo, fala muito melhor do que eu sobre isso. Ou seja, você participa, você discute, ou você tenta ensinar para alguém, que é o que eu estou tentando fazer agora, o tipo de raciocínio que está ocorrendo no meu cérebro, eu tenho que pensar no que eu estou falando, como eu sou didático, como eu não encho o saco de você, como eu organizo para que você entenda isso. Meu cérebro está queimando uma energia do capeta para fazer isso agora, ok? Então, quanto mais eu faço isso, mais eu tento ensinar, mais eu aprendo. Então, se você gosta de ensinar, passe a gostar de ensinar e aprender. Você sabe para quem eu dou aula? Eu dou aula para mim mesmo. Antes de fazer essa live aqui, que está sendo preparada faz acho que uns 15 dias, né? E eu terminei essa live, achei que tinha terminado na semana passada, depois na segunda-feira não tinha terminado, ontem não tinha terminado, terminei 10 segundos antes de entrar no ar com alguma coisa que veio na minha cabeça para melhorar a compreensão. Para tentar ensinar, e quem mais está aprendendo aqui, quem está reforçando o aprendizado aqui sou eu. Então, se você quer aprender muito, ensine para os outros. Eu dou aula para mim, dou aula para algumas pessoas aqui do meu grupo, para depois vir aqui falar com vocês, tá? Então, conhecimento vem da experiência, e a experiência significa isso, experimentar, fazer, ensinar o outro. Eu falei a seguinte coisa para vocês, que o ciclo da aprendizagem, se você quiser anotar, é esse: motivação, aquisição e apropriação.
Eu tinha me esquecido dessas 3 palavrinhas que está lá no meu livro. Primeiro você motiva a pessoa. Depois você transfere a informação e ela adquire. E depois ela pratica, como diz o Einstein aqui, ao praticar ele adquire experiência e ela se apropria. É fantástico isso. Aí você fica poderoso. Quando tudo isso está dentro de você, você reage às circunstâncias da vida, da empresa, ou pilotando uma aeronave, ou dirigindo um carro, de forma automática. Porque você se apropriou daquilo, então você age da melhor forma possível, porque aquilo está dentro de você. Faz parte de você, é você. Ok? Vamos lá? O que você valoriza? Eu imagino a resposta bonitinha que vocês vão dar para essa frase. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Porque eu imagino qual é a resposta que você vai querer dar, porque é a resposta mais linda. O que mais você valoriza? O que você valoriza? Ser ou ter? Ter ou ser? Enquanto o pessoal responde, o Alan mandou assim: tudo que é ensinado pode ser aprendido, mas nem tudo que é aprendido pode ser ensinado. É isso mesmo? Aprendeu, hein, garoto? Essa frase é do Drucker, do Peter Drucker. Tudo que pode ser ensinado deve ser ensinado, mas nem tudo que necessita ser aprendido pode ser ensinado. Simples. Ensina para uma criança a dor de perder um gatinho. Você não ensina isso. Só se ela tiver um gato de estimação, um cachorrinho de estimação e esse cachorrinho morrer, ela vai aprender o que é a dor quando se perde um ente querido. Isso não se ensina, o que não quer dizer que algumas coisas que não possam ser ensinadas, não possam ser aprendidas. E como é que você faz a pessoa aprender uma coisa que não pode ser ensinada? Coloca ela numa situação que aquilo ocorre e ela aprende. Aprendizado é uma coisa própria, Alain, né? É uma coisa íntima de cada um. A gente tem ferramentas para transmitir conhecimento. Transmitir uma dor eu não consigo transmitir. Então eu tenho que colocar a criança numa situação que ela sinta essas dores. Propositadamente? Não, mas poupar a criança de todas as dores do mundo, você vai construir um adulto frágil ou Nutella. Tem uma frase que diz a seguinte coisa, que homens fortes enfrentam tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam filhos fracos tornam as coisas difíceis. As coisas difíceis fazem homens fortes. Ou pai rico, filho nobre, neto pobre. Tudo isso está na mesma circunstância, algumas dessas frases vocês já ouviram. Então o que você falou está correto, é uma frase do Drucker. Tudo que deve ser ensinado, tudo que pode ser ensinado deve ser ensinado, mas nem tudo que deve ser aprendido pode ser ensinado. Esse é o conceito. O que deu aí no ter e no ser? 84% disse ser e 16% disse ter. É engraçado, né? Mas a gente passa a vida inteira querendo ter. É muito difícil só ser. Tem pessoas que conseguem. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, passou a vida sendo útil para os outros, sendo humilde, sendo calorosa, sendo generosa. O que ela tinha em termos materiais? Nada. Mas a gente luta para ter. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando você você passa a ter com muito mais facilidade. Incrível isso. Difícil. Tem gente que tem, mas não é coisa nenhuma. Tá cheio de gente desse jeito. Mas eu posso te garantir. Isso pode ser perdido. O que você tem pode ser perdido. O que você é nunca é perdido. E se você for respeitado pelo que você é, pode ter certeza que muita gente vai querer estar junto de você. E se você tiver uma cabeça boa para negócios, você passa a ter as coisas que você sonha. Então, para mim, é importante as duas coisas. Eu não consigo viver só sendo. E também não admito alguém que vive pensando em apenas ter. Ter é importante, ter dinheiro para pagar suas contas, para pagar os seus boletos, né? Mas conseguir isso sendo uma pessoa nobre, uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, é muito melhor, ok? Então, para mim, as duas coisas são importantes. Ter apenas, eu acho pobre, medíocre. Ser apenas, eu acho muito difícil.
O Einstein fala, se esforce não para ser um sucesso, mas para ser de valor. Se você for de valor, provavelmente você vai ser um sucesso. Às vezes não financeiramente, porque esse não é o caminho que você adotou, transformar o que você é em alguma riqueza material. Mas tente contrabalançar essas duas coisas. Bom, eu vou te dizer que eu prefiro as duas coisas. Tem coisas que não dá para fazer em equipe. Eu já tive até embates na empresa, há muitos anos atrás, que eu estava desenhando um projeto muito sofisticado e eu precisava me concentrar naquilo. E eu só consigo me concentrar profundamente se eu estou sozinho, em algum canto, pensando nas estratégias, juntando. Porque no começo é tudo muito embaralhado. Depois que a coisa vai pegando forma, vai ficando didática, você faz os teus slides, faz as suas apresentações, dá aula para você e para os outros, a coisa vai se encaixando, aí ok. Então tem certas coisas que não dá para fazer em equipe. Imagina o Picasso, mais uma vez, pintando a Guernica. É dele. Não tem equipe para fazer isso. Muitas coisas de criação originais vêm na cabeça de alguém e a pessoa se concentra e sai. Escrever um livro em equipe, eu acho difícil, existem livros, a gente lançou aí com vários autores, mas cada um fez a sua parte. Mas depois que essa parte de criação às vezes está feita, ou a gênese disso está feito, você pode fazer um brainstorm e trabalhar em equipe pedindo para as pessoas colaborarem. Então você tem que entender que certas coisas sozinho é melhor, outras em equipe é melhor. O 14 bis, talvez, o Santos Dumont tenha feito ele em grande parte sozinho. Pensou isso, aquilo, é lógico, tem alguém para serrar essas coisas, mas enfim, o projeto ele que fez. Algumas criações saem da cabeça de uma pessoa. É solitário esse processo de criação. Agora, depois para construir um Boeing 747 ou um Embraer 195, a gente que está aqui na terra do avião em São José dos Campos, obviamente que você tem uma empresa com 6 mil funcionários. Então, a preferência depende do trabalho. O Einstein contou com Marcel Grossman para efetuar seus cálculos. Dizem que foi a esposa dele, mas quando você estuda um pouco mais, você vê que ela teve participação, mas o Marcel Grossman também teve muita participação. Trabalho em equipe de forma colaborativa, em geral, gera resultados melhores e mais rápidos, tá? Quando você tem um trabalho muito grande para fazer. Mas na criação, quem criou E igual a MC ao quadrado foi o Einstein, tá? Você sabe... Estamos chegando muito próximo do que eu quero. Você sabe o que é crescimento exponencial? Vamos fazer um exercício aqui rapidinho, esse é muito legal. Você vai responder para você mesmo, sem mentir, em 5 segundos a primeira coisa que vier na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Responde, anota aí. Eu vou fazer uma proposta para você. Uma proposta. Eu quero que você me responda. Eu queria te contratar para trabalhar comigo. E eu tenho duas opções. Uma, eu quero te pagar 100 mil reais por mês para você fazer parte da minha equipe. Ali, todo final de mês. A segunda proposta, eu te dou R$1 por dia, dobrando a cada dia até o 30º. O que der, é o que você vai ganhar. Vou contar até 5 e você responde. Primeira proposta, 100 mil. Segunda proposta, dobrar a cada dia. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou! Agora responde o que você pensou. Por favor, te peço isso. Quem quer a primeira proposta, coloca 1. 100 mil reais por mês. Quem quer a segunda proposta, coloca 2. Quero ver o resultado. 2, 1. Segunda. Dobrar a cada dia. 1, 2. Tem alguém que mandou um kkkk. Isso aí eu vou pagar você com kkkk, tá bom? 2. A maioria 2. Eu vi vários uns aí. Era R$1 segunda. 2, mais um kkkk. Tá bom, então vamos lá. Me ajuda aqui que nós vamos fazer uma continha e depois eu vou mostrar o que acontece na grama da sua casa. Vocês vão junto comigo? Vocês vão contando os dias. Primeiro dia eu vou te pagar R$1.
No segundo dia eu vou te pagar R$2. No terceiro, tá dobrando. Dobra a cada dia. Primeiro dia 1, segundo dia 2. Fala aí, terceiro, 4. Eu quero que vocês falem os dias para mim. 4. 8. 16. Não. Eu só quero que vocês falem os dias para eles acompanharem. Quinto dia. 32. Sexto dia. 64. Sétimo dia. 128. Oitavo dia. 256. Nono dia. 512. Décimo dia. 1024. 11º. 2048. 12º. 4196. 13º. 8.000 e qualquer coisa, eu me perdi um pouquinho aqui, desculpa. Se eu fosse na sequência era mais fácil. Vamos deixar em 8.000. Próximo dia. 14º. 16.000. 15º. 32.000. 16º. 64.000. 17º. 128.000. Para. Já está maior. No 17º dia, você estaria ganhando mais do que os 100.000 que eu tinha proposto. Vamos continuar. 18º. 256.000. 19º. 512.000. 20º. 1.024.000, 1 milhão. 21º. 2 milhões. 22º. 4 milhões. 23º. 8 milhões. 24º. 16 milhões. 25º. 32 milhões. 26º. 64 milhões. 27º. 128 milhões. 28º. 256 milhões. 29º. 512 milhões. 30º. 1 bilhão e lá vai cacetada. Então, quem escolheu o número 2, obviamente ganha mais. Isso é crescimento exponencial. Então, tudo que tem crescimento exponencial, meu Deus do céu, se você souber aproveitar isso, você vai fazer miséria. Por que eu estou falando isso? Eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça de como é que a gente faz certas coisas exponencializarem os nossos resultados. Então, se você não sabia o que é crescimento exponencial, é um crescimento, por exemplo, que dobra ou triplica a num certo período. Ele não cresce de 1 a 1, ele dobra, triplica, quadruplica num certo período. E aí, o Einstein fala a seguinte coisa: os juros compostos são a maior força do universo. Para quem trabalha com banco, sabe que você vai lá e coloca R$1.000 no banco. No final do mês, se deu 1% de crescimento, 10% de 1.000 é 100, 1% é 10. No final de um mês, você tem 1.000 originais e mais 1% de juros, 1.010. Só que aí, no outro mês, os juros vão ser aplicados não sobre o 1.000, sobre os 1.010. Então você, juros sobre o 1.000 e juros sobre juros. Por isso que a gente chama de juros compostos. E aí o teu dinheiro vai crescendo em função desses juros compostos. Warren Buffett, que é um dos bilionários do mundo, quando ele abre, ele tem a Berkshire, que é a operadora dele, enfim, a firma de investimentos dele, muita gente segue esse cara, ele tem 89 bilhões de dólares de patrimônio. 89 bilhões. Ele fala que começou a montar esse patrimônio quando ele tinha 50 anos de idade. Porque ele deixou o dinheiro parado um certo tempo, ficou lá dos 25 aos 50 indo devagar, depois chegou num ponto, dobrou num certo período aquele dinheiro que ele tinha. Depois dobrou. Mas uma coisa é você ter R$1 e dobrar, virar 2. Outra coisa é você ter 100 milhões e dobrar e virar 200 milhões. Vocês lembram no exemplo que eu fiz, que no 29º dia tinha 512 milhões nessa brincadeira? Se você tira no 29º dia e não espera o 30º dia, você acabou de perder mais 500 milhões, porque no outro dia dobraria, então os 500 dobrados dá 1 bilhão. Tem muita coisa na natureza que é assim. A internet é assim. Se você souber trabalhar com a internet, ela vai exponencializar os teus resultados. E a gente vai te apresentar como você faz isso daqui a pouquinho.